Salve da igreja mais uma vez, capaz do Senhor. Todas as vezes que nós estivermos assim, nós estamos em um culto ao vivo, sempre vai acontecer alguma coisa, mas tudo é propósito, irmãos. Como o Yoshiro disse, tudo é propósito. Vamos abrir em Hebreus capítulo 11. Entenderam o porquê? O irmão tinha que ter a oportunidade para confirmar. Eu sei que na hora a gente fica meio desesperado, né? Mas fiquem tranquilos. Deus está no controle do culto. Aleluia. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Amém? Nós vamos ler até o 29. E eu vou ler os ímpares. Os ímpares, é que eu chorei tanto ali no louvor dos jovens, que eu estou até fraca. Nós vamos ler os ímpares e vocês vão ler os pares, amém? Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. 24, vocês. 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. 26. 27, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Todos juntos o 29. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Amém? Os irmãos podem se assentar. Já foi orado para que essa palavra não se perca na sua vida. Nós lemos aqui no versículo 23, que é uma mensagem que mostra para os pais o que aconteceu com Moisés. Moisés foi escondido, não somente porque era bonito, como diz aqui, mas entendemos que os pais, Deus deu uma estratégia aos pais de esconder essa criança. Nós entendemos que não foi fácil esconder uma criança. Todo mundo que tem filho sabe que a criança chora, que a criança se inquieta. É um bebê. E eu falo para os pais que estão aqui, é normal. Não fique fora do culto só porque está chorando. Se quiser ir ali, fique com o fone também. Mas não perca a palavra, porque é da boca dos que amamentam que Deus suscita o perfeito louvor. Então, amados, nós vemos que os pais, mesmo trabalhando na escravidão, eles fizeram de tudo para esconder essa criança. A Bíblia, no Salmo 91, nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nós cremos na palavra de Deus, que ela é um escudo para a nossa vida, nós entendemos em quem nós devemos esconder os nossos filhos. Nós entendemos aonde nós devemos esconder os nossos filhos. E deve ser através da oração. Sabe por quê? Porque enquanto você faz a cobertura espiritual de oração sobre eles, Deus também te dará a visão daquilo que está atrapalhando ou querendo prejudicar a vida deles. Aquilo que está querendo roubar a alma deles. Então, enquanto os seus pais estão orando por você, enquanto você, pai e mãe, está orando por seu filho,
pode estar aonde estiver, não vai ser roubado. Fique tranquilo, continue orando. Os que estão aqui e os que não estão aqui também. Então, nós aprendemos com os pais de Moisés que a fé começou com eles. Vamos esconder o menino. Vamos esconder. E nessa de esconder, pela fé também, ela colocou aquela criança no rio Nilo. Pela fé, ela agiu de uma maneira de entregar aquela criança. Como que uma mãe que escondeu tanto tempo essa criança, de repente ela joga no rio? Não, ela tinha um propósito, ela tinha uma direção. Uma hora vai ter que sair de perto de você, mas vai estar, coberto, vai estar escondido, vai estar preparado. Então, o que você precisa esconder o seu filho é na oração. Não adianta correr para lá e para cá. A oração vai cobrir. A oração vai esconder. O inimigo não vai ver. Não vai ver. Número 24. Pela fé, agora uma mensagem para os jovens e também os que estão aqui. Pela fé, sendo grande, recusou ser chamado de filho da egípcia. Então, aqui nós vemos que ele não se identificava. Aquela mulher, ela cuidou dele. Ela deu tudo de melhor para ele. Mas ele sabia da onde ele foi tirado. Moisés sabia quem eram os verdadeiros pais. Como nós louvamos aqui com os jovens, Moisés, ele não estava interessado em bens materiais. Ele podia muito bem, por agrado à filha de Faraó, dizer: você é minha mãe 1 e a outra, Joquebede, é minha mãe 2. Não. Diz que pela fé, ele disse: não, você não é minha mãe. A idolatria não fazia parte da sua vida. Ele não se identificava com a idolatria do Egito. Ele não se identificava com aquilo que foi feito. E, amados, a nossa identidade ela tem que ser de Cristo em todo e em qualquer lugar. As nossas palavras têm que ser temperadas com sal para que aqueles que ouvem dê graça. Quando você chega lá no trabalho, eu sou o filho do cachorro, que é o mais poderoso ali, então ele que eu tenho que obedecer e fazer tudo conforme ele quer. Não, você é filho de Deus. Você não é filho de nenhuma influência maligna, nem na sua escola, nem no seu trabalho, nem em qualquer lugar que você for. Você é filho de Deus. Você nasceu em uma família cristã porque você teve esse momento tão especial de ter nascido numa família cristã e não precisar passar o processo que eu passei e que o pastor passou. Você é filho de Deus. Então lembre-se, a minha identidade em Cristo, eu sou filho de Deus. Quando eu me converti, eu fiz um seminário de 3 dias falando sobre a identidade. Por quê? Eu vi que Deus me levou ali. Me levaram, insistiram para mim. Insistiram muito, era nova convertida, insistiram muito. E naqueles 3 dias que passávamos ali, o pastor ele ia pregando sobre a nossa identidade em Deus. E o mais engraçado é que você se converte, mas muitas coisas ainda estão em você que precisam ser retiradas pela palavra de Deus. Está dando tempo do Tsuyaku? Se quiser fazer aqui também, dá jogo, tá? Dá jogo. Então havia muitas coisas que estavam em mim que eu não sabia, através da luz da palavra. Por isso que a palavra de Deus é a luz, é a lâmpada para os nossos pés.
Ela ilumina também lugares onde você não sabe. E é o Espírito Santo quem revela, através da palavra. Eu tinha o costume de cada etapa da minha vida me vestir de uma maneira. Eu tinha o costume de cada etapa da minha vida o meu cabelo estar diferente. Nada contra, mas eu não tinha uma identidade. Aonde eu ia me influenciavam. Eu falava do jeito que todo mundo falava. Depois eu falava do jeito que todo aquele outro povo falava. E assim ia. Acho que as pessoas que moravam no meu bairro, elas não entendiam. Tanto que quando eu me converti, arranquei tudo aquilo. E pensei comigo, eu não preciso parecer especial. Eu sou especial para Deus. Eu não preciso fazer para agradar. Eu tenho que ser para agradar. Então eu comecei a entender e aquelas escamas dos meus olhos foram caindo. Ao ponto de ser tão derramado o amor de Deus e descobrir a minha identidade em Cristo, que fui até o meu pai, que não tinha tanto contato, e comecei a ter mais contato com meu pai. Então, amados, saber quem nós somos em Deus, não é só um simples, eu aceito Jesus. Jesus te aceitou para você estar aqui. Jesus te aceitou. Então, a decisão de Moisés de falar, não, você não é minha mãe, porque pela fé eu sou filho de Deus. Essa decisão começa aí, irmãos. Porque nós pensamos que o ministério de Moisés começou na sarça ardente, mas não. A presença de Deus acompanhava a obediência. A presença de Deus acompanhava em suas decisões. Quando Deus falava para ele, Moisés, toma essa posição, porque nós temos a voz de Deus falando, vire para a direita, vire para a esquerda. E nós só agimos se for pela fé. Se não for pela fé, amados, nós vamos se dar mal. Então Moisés, ele pela fé, ele rejeitou ser chamado filho de Faraó, ou seja, não quero ser herdeiro das coisas desse mundo, eu quero ser herdeiro de Deus. Então, qual é a sua identidade no seu trabalho? Qual é a sua identidade na internet quando ninguém te vê? Qual a sua identidade no celular quando ninguém te vê? Qual a sua identidade na igreja? Qual a sua identidade? É de um filho de Deus? É um cristão verdadeiro? O Espírito Santo, Deus, ele corrige porque ele ama. Se Deus não amasse, nós não estaríamos tendo a chance de nos arrependermos e voltarmos para Ele. Quando Paulo ele diz para você olhar para o autor e consumador da sua fé, me fez muito lembrar essa semana. Porque eu entrei num caminho tão estreito com o carro, que eu falei, gente, por isso que Paulo falou para a gente olhar só para a cruz, para frente. Porque se você desvia um pouco para a direita ou para a esquerda, foi, né? O carro estava tão apertado, que se era uma bobeada que eu desse aqui, eu podia pegar em algum lugar. Então, olhe para Jesus. Olhe para o que Ele fez na sua vida. Olhe e saiba, você é filho de Deus. A sua identidade não é outra. Sua identidade não é falsificada. Você não é aquilo que falam de você. Você é aquilo que Deus sabe quem você é. Então, quem é você na presença de Deus? Então, nós vemos que o testemunho de Moisés, ele recusava ser filho da riqueza, da idolatria. E testificava que era um servo de Deus independente do ambiente que ele estava. E isso gera um grande testemunho. Houve uma pessoa que ela saiu no combine roubando todos os combines. E pelo júri, não somente assim, pelo júri, sem ter uma testemunha que teve ocular ali, que viu que ela roubou os combine, não dava para
confirmar que aquela pessoa era acusada. Mas, quando entrou ali, cada dono de cada combine, que foi testemunha através de câmeras, que viu a pessoa roubando, todas aquelas pessoas entraram, viram o réu e começou uma por uma. Sim, é ele. Sim, é ele. O réu, no meio do julgamento, ele disse: pode parar, juiz, eu me entrego. Por quê? Pode haver várias coisas, mas se há uma testemunha, é decretado o julgamento. Então, amados, o seu testemunho decreta quem você é. Nós somos falhos, pecadores, mas Deus nos dá a chance de recomeçar. Se você falhou em algum lugar que você passou, peça perdão a Deus. Peça que Deus abra uma nova oportunidade de falar do amor de Deus e ser diferente. Porque o réu vai ser você. Você pode ser uma testemunha, mas o réu vai ser você mesmo. Então, filho de quem você é? Testemunha de quem? Qual é o seu testemunho? Por isso que Jesus, vós sereis as minhas testemunhas. 25. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Isso foi pela fé. Imagina, um príncipe no Egito escolher ser maltratado com aquele povo do que estar no palácio. É somente pela fé, mas aqui fala o gozo da alegria, o gozo do pecado. Imagina o palácio, Moisés veio para Deus não atrás de um Senhor que podia mudar a sua vida financeira. Como nós louvamos aqui. Hoje, as pessoas querem buscar a Deus por bens materiais. Por aquilo que eu vou ter uma vitória. Eu vou aceitar Jesus, eu vou na igreja para Deus mudar. Deus pode mudar? Deus pode. Mas o princípio não é esse, como já foi dito aqui. Então Moisés, ele buscava a Deus. Ele aceitava sofrer por querer Deus, não as suas bênçãos. Jovens, eu sei que vocês têm muitos sonhos, mas nunca se esqueça. Você busca a Deus por querer Deus. Ontem eu falei aqui da atitude da Karen. Às vezes, ela pode ter todos os brinquedinhos que o pai dela comprou. Pode ter carrinho elétrico, quem já foi em casa sabe. Pode ter um balanço, um escorregador em casa. Mas o brinquedo que ela escolhe é massinha, do Hakuen. Sabe por quê? Porque a gente fica bem perto. Deus, quando Ele falou que o reino dos céus é das crianças, porque elas estavam querendo ficar perto de Jesus, enquanto todos queriam que o pão multiplicasse. Elas queriam estar no colo de Jesus, enquanto muitos queriam somente a cura e ir embora. Elas somente queriam ficar perto de Jesus. As crianças, é tudo que elas precisam quando você vai no orfanato. A minha mãe, ela estava comentando comigo. Lá no orfanato, as crianças têm todos os brinquedos, porque se tem um quisuzinho assim, os donos das empresas mandam tudo para o orfanato. Fralda, a mulher mostrou, tinha uma sala cheia de fralda. Eles não precisam disso. Mas eles passam 2 horas ali no seu colo. Bebês que nasceram e já foram direto lá para o orfanato. Passou 2 horas no colo do rapaz, sem se movimentar. Por quê? Só quer estar perto, só quer ter um abraço. Por isso que Jesus falou, o reino é delas. Porque elas somente me querem. Então muda a sua forma de pensar. Não venha porque alguém mandou, não venha porque é obrigado, venha porque você precisa estar perto de Deus. Então, ele escolheu
ser maltratado, porque preferia estar perto de Deus. Hoje ninguém mais quer sofrer o dano. Se é para mim ser maltratado, eu não vou. Se é para eu ser maltratado, eu não quero seguir a Cristo. Culpam a Deus, mas não, segue adiante, porque você está no caminho certo. Se está sendo difícil, ei, está sendo difícil, você está no caminho certo. Não largue Jesus por nada. Assim Moisés não largou a Deus, mesmo diante de um povo difícil, hein? Aqui todo mundo é abençoado. Chega no final do culto, paz do Senhor, abraça e tem aquela comunhão. Mas Moisés saía ali, por que Moisés não tem pão? Por que Moisés não tem água? Por que você tirou do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Era murmurações. Mas ele escolheu porque ele estava perto do povo somente? Não. Porque ele ia ser aplaudido pelo povo? Também não. É porque ele estava perto de Deus. Diz a Bíblia que Moisés falava com Deus face a face. E isso começou por causa das suas renúncias. À medida que você ouve a voz de Deus, é porque você renunciou. É porque você se consagrou. Volte a acreditar na consagração. O pastor Luciano Subirá, ele fala de um versículo que Deus falou com ele e mostrou com ele em sonhos. E ele dizia, esse varão que estava atrás dele dizia, olha, vocês entendem que uma mosca caindo num perfume contamina tudo, mas não é bem essa mosca que vocês pensam. É o percevejo que caindo no perfume, ele estraga todo o perfume. É a mesma coisa que você comprar uma água 98% boa e 2% de esgoto. Alguém toma? Ninguém toma. Mas nós queremos fazer Deus engolir uma consagração medíocre. Queremos fazer Deus engolir a nossa religiosidade. Por quê? Ele só quer que estejamos perto. Então, amados, volte a crer que você se consagrando a Deus, consagre o seu coração, consagre os seus lábios, consagre a sua vida, volte a crer nisso. Deus estará com você. Deus ouvirá a sua oração. Moisés já tinha tudo que um jovem gostaria de ter em sua época. Mas o pecado, igreja, o pecado ele tem um salário. Imagine Moisés, ele tinha tudo o que ele queria. Mas o pecado tem um salário, ele se chama morte. Mas quando você vai para Deus, ele tem algo gratuito. Aqui nós vemos, além de você estar comprando a sua morte, mas quando você volta para Deus, diz, mas o dom de Deus gratuito é a vida eterna. É disso que nós estamos falando aqui. Você está caminhando por fé não pelas coisas visíveis, mas pelas invisíveis. Vai ter muita dificuldade, porque a nossa carne, ela luta contra o nosso espírito. Mas volte a olhar pela fé. Moisés preferiu andar com o povo, com um grupo dos pobres, dos necessitados, dos problemáticos, do que permanecer no palácio. Às vezes, o gozo do pecado te traz um conforto de não vir à igreja. Às vezes nós pensamos que o gozo do pecado é algo muito forte que você fará bem longe, aqueles pecados bem grandes, mas o que te faz pecar são as raposinhas. Então, às vezes o gozo do pecado é algo que você não percebe, como você não ter mais tempo para buscar a Deus. Ou o gozo do pecado seja acariciando o seu ego, dizendo que você precisa de mais tempo para você mesmo e que a renúncia só te faz sofrer. Como foi dito, um pouco
de tempo, o pecado produz isso. E depois vem as dores e as perdas também. O gozo do pecado, às vezes você não vê como algo grande. Ah, mas só hoje. Ah, mas só amanhã e semana que vem também, na próxima semana. E assim vai. Então, amados, não troque por um momento aquilo que é eterno. Existem tantas coisas que mudaram em minha vida no dia que eu perseverei em ir ao culto. E eu falo para os irmãos, nos momentos mais difíceis da minha vida, que eu perseverei em ir na igreja, ir no culto, buscar a Deus verdadeiramente, algo novo aconteceu em mim. Por quê? Você não deixa você mesmo dominar, estar cheio de você mesmo. Você quer algo de Deus, então você se esvazia. Às vezes a sua alma vai se esvaziar por um cansaço físico, sabia? Às vezes o vinho novo vai entrar quando o seu corpo estiver debilitado, com uma enfermidade, com um cansaço, com problemas. Porque que todos que recebem o batismo com o Espírito Santo estão ali, no fio da meada, mas estão buscando a Deus. E ali recebem de Deus, recebem o renovo. E não só o dom de línguas, mas receber do poder de Deus. Como a irmã Mary disse aqui hoje, estava com dor de cabeça. Quantas vezes, quando eu trabalhava de noite, eu ensaiava sentada no chão, de joelho, para não falar que estava sentada, ficava ali de joelho. Mas chegava no final do culto, já não havia mais nada, participava da vigília e ia embora, sem ter dormido o dia inteiro. Porque em Deus está o renovo. No cansaço do corpo de Jesus, em suas dores, o seu espírito estava forte para dizer: para trás de mim, Satanás, somente ao Senhor meu Deus adorarei. No corpo cansado de Jesus estava toda a palavra de Deus que combateu contra toda acusação de Satanás. Por isso, deixe o vinho novo entrar, mas primeiro você precisa renunciar. 26. Os vitupérios de Cristo são a consciência de que em sua geração haverá sofrimento, mas que é através somente de você que Deus quer libertar pessoas. Ele que fala vitupérios é o sofrimento de Cristo. Moisés estava ciente que ele tinha que sofrer, que ele ia sofrer, ele estava ciente. Porque Deus, ele nos prepara em cada etapa da nossa vida, mas também ele nos dá a resposta, ele também nos dá o escape, ele também dá junto o livramento e também traz a bonança. Porque aonde vira pouco e necessidade, como a viúva com a sua pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, acaba virando, pega as vasilhas das suas vizinhas, que eu vou encher. Então, aonde há dificuldade, saiba que Deus não vai te desamparar se você permanecer na presença dEle. E eu digo isso não só físico, mas espiritualmente. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, senão a gente não vai conseguir alcançar o céu. É sério isso. Não adianta a gente viver meio fio. Uma hora o diabo passa uma rasteira em nós. Então, Moisés tinha consciência. Saiba você que mesmo em toda a sua trajetória, até o dia da sua morte, alguém vai olhar para você e vai dizer: o que será que ele tem para me oferecer de Deus? O que será? Alguém. Ainda que você não vai trazer para a igreja, mas esse alguém vai ir um dia, porque um dia você semeou. Porque no momento do seu sofrimento, você não olhou para a sua dor, você olhou para Cristo. Então, Moisés, ele aceitou os vitupérios de Cristo pela fé. Porque eu creio num Deus, eu creio no meu Senhor que estará me guiando.
A recompensa não viria de pessoas. Por isso mesmo, ele tinha murmuradores, pessoas ingratas, gananciosas. Moisés ainda incentivava elas a morar num lugar digno, a lutarem pela sua terra, pois afinal, um escravo não tinha direito de nada. Você acha que fora de Cristo tem liberdade? Mas nós somos escravos. Fora de Cristo, nós somos escravos. Escravos do medo, escravos do pecado. Quem nasceu em um lar evangélico, glória a Jesus. Quem já conheceu o Senhor mais rápido, mas nós fomos escravos de vícios, escravos do pecado, escravos de medo, de traumas. Então, amados, estar com Cristo, nós recebemos a liberdade. A liberdade de caminhar com Ele, a recompensa. Ouça bem, você que faz a obra na casa do Senhor. Não pense que a recompensa vai vir do seu amigo, que vai te dar um elogio, que vai falar bem de você. Não está assim. Os vitupérios de Cristo nós fazemos com a recompensa que vem do céu. Sabe por quê? Um dia nossas obras passarão pelo fogo. Aquilo que foi feito para querer receber a glória, o merecimento, a recompensa aqui nessa terra vai queimar como a palha. Mas aquilo que foi para merecimento da glória de Deus, reconhecendo que eu sou grato pela libertação que o Senhor me deu, essas obras vão passar pelo fogo e vão ser provadas como ouro e vai passar intacto. Então, para quem você faz? Qual a dificuldade, jovem, que você tem em cada área de ministerial ou de fazer a vontade de Deus? Vamos encontrar pessoas assim, mas são elas que são o nosso ministério. São elas. E é por causa delas que nós estaremos firmes olhando para Jesus. 27. Vendo o invisível. Moisés, todo mundo sabe, né? Que Moisés ele tinha medo. E ele sabia qual era a força do faraó. Porque ele estava acostumado ali com os seus cavalos, cavaleiros, sabia quem ele mandava e desmandava. Mas diz a Bíblia que ele não estava olhando isso para fazer a vontade de Deus. Ele não estava olhando o medo. Ele não estava olhando a capacidade dele próprio. Ele estava olhando o Deus invisível mais real. Não olhe para as suas capacidades, porque não tem nada a ver com a sua capacidade. Não olhe para aquilo que eu sei falar ou não sei falar, porque não tem nada a ver com o que você sabe ou não fazer. Quando Deus nos escolhe, é Ele quem vai nos capacitar segundo a vontade dEle. Não é a sua. Porque quando entra a sua, você vai querer fazer do seu jeito. Quando você acha que você é apto para falar diante de pessoas, Deus vai colocar você em outro ministério. Mas quando você achar que você não é apto para falar, quando você achar que você não é apto para lidar com pessoas, que você é antissocial, eu estou falando por conta própria. Por conta própria. É aí que Deus vai colocar você no meio do monte de gente. Hoje, no culto ali japonês, eu não conhecia ninguém. E eu me lembrei, na mesma hora, eu me lembrei de quando eu ia para a escola e começava uma escola nova, uma classe nova, e mesmo na classe que já era, que passou da quarta, da quinta, eu não tinha ninguém, nenhum amigo, por quê? Sentava na roda, eu não conseguia conversar, travava. Não sabia, quando me converti, chegava na igreja, acabava no amém, eu já estava indo embora. Por quê? Eu não queria me socializar. Eu não queria conversar. Achava difícil demais. Já tinha os meus problemas.
E ainda conversar com a outra pessoa sobre o quê? Né? Mas é nessa área que Deus trabalha, porque o ministério não é somente para servir a Deus, é Deus trabalhando em você. Cada coisa que você for fazer na casa de Deus, ou em qualquer lugar, é Deus trabalhando com um propósito. Pensa que não é difícil para os jovens que estavam aqui, o Yoshiro, estar aqui, a Lavínia, o som não pega e não vai, e a igreja esperando, fica com vergonha, mas saiu da boca dele, é propósito. Nós não estamos com pressa. Nós estamos com pressa de ir para o céu, mas de sair da presença dele, não. Então, enquanto prepara, você vai glorificando, você está atento ao culto. Em Colossenses 1, versículo 15. Apenas hoje vocês vão ler só assim, ó, bem fácil. Eu tentei, Deus, passa mais versículos, manda o e-mail do céu. E nada, Deus falou, é só isso mesmo. Vamos em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim, vamos desde o 13. Amém? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Moisés, ele cria em Deus, mas no Deus invisível. Vindo Jesus, se fez a imagem do Deus invisível. Olha só, Moisés conheceu a letra, conheceu o Senhor, um Deus invisível, mas você conheceu as palavras, o verbo vivo, aqui que se fez carne. Então o Deus invisível se fez carne, habitou entre nós e você hoje tem o privilégio de conhecer. Então, amados, quando Moisés, ele vendo o invisível, ele creu em Deus. Agora eu falo para você, o que você espera do seu dia de amanhã? Ou você nem espera? A sua incredulidade não te deixa ver o dia de amanhã. Eu sou uma pessoa, o pastor ele sempre pergunta, qual o seu sonho? Material, assim, né? Você quer viajar para algum lugar? Eu falo, não. Você quer ter alguma coisa? Eu falo, não. Mas você não sonha? Eu falo, não. Sabe por quê? Eu não consigo pensar assim. Eu vejo assim a necessidade, né? Se, por exemplo, tem uma necessidade de ir para tal país. Então aí nós vamos. Que daí a gente caminha com propósito. Agora você ir assim, vamos lá. Eu falo, só se for Okinawa. Já que você está perguntando, se for Okinawa é legal. Mas se for viajar sem propósito também, não tem alegria. Parece que a gente, se não caminhar com propósito, não tem alegria. Mas eu falo para você, o que nós devemos pensar é nas coisas que são invisíveis. Por exemplo, quando você não vê o invisível, você age pelas forças malignas, pelas influências malignas. Quando você não crê no Deus que é invisível, que trabalha no invisível, você age pelas forças malignas. Por quê? Não crê nem em Deus, muito menos no diabo. Não crê no mal. Então, quando você crê no Deus do invisível, você sabe que existe uma força que vai te arrastar para um lado e a outra para o outro lado. E Moisés, ele aceitava não ver por aquilo que estava, não caminhar por aquilo que ele estava vendo. Mas ele disse, eu vou caminhar porque o meu Deus, ainda que ele seja invisível, ele é real. E pela fé, ele vai nos tirar desse lugar. Porque o sofrimento era terrível. Mas existia pessoas que queriam permanecer na escravidão.
existia pessoas que não conseguiam ver o invisível e queriam permanecer no Egito. Às vezes, por ser tão bom o Egito na sua vida, você quer permanecer nele. E Deus está falando: olhe o invisível, você tem que sair do Egito. Você tem que sair das coisas mundanas, você tem que sair daquilo que te afasta de Deus. Então Moisés olhava o invisível. Então o Deus invisível se fez carne. E Moisés, 28, o último, para nós terminarmos. Moisés, ele celebrou a primeira Páscoa. Deus poderia falar como for para Moisés. Mas se ele não tivesse fé para executar, nada ia acontecer. Fé em Deus ele tinha, pois o próprio falava com ele sobrenatural. Mas fé, olha o que Deus falou no meu coração. Moisés, ele tinha fé em Deus, ele ouvia a voz de Deus. Então, se ele ouvia a voz de Deus, ele ia fazer a primeira Santa Ceia, né? A primeira Páscoa. Mas fé é que aquele povo ia obedecer nos mínimos detalhes. Que eles iam passar o sangue nos umbrais, que eles iam ter que comer às pressas, que eles iam ter que assar o cordeiro da maneira certa. Será que ele tinha fé para acreditar nisso? Ou seja, ó Deus, a minha parte eu faço. Se esse povo não querer fazer, é problema deles. Não, ele tinha fé no povo. E mesmo o povo murmurando. Amados, mesmo que a pessoa que está ao seu lado, ela não age de acordo com a fé que você está enxergando, acredite, pela sua fé pode ser salvo. Pela sua fé, pela sua oração, pode mudar o caráter, pode mudar o comportamento. É claro que nós vemos que ao longo da caminhada que eles andaram, não pouco, 40 anos no deserto, muitos deles foram provados e se perderam. Mas esse tempo, provados, porque Deus estava dando chance para que eles fossem entrar na terra prometida. Deus não quis judiar deles, mas Deus deu chances para que eles se arrependessem. Então, a sua família, o seu irmão, parece estar muito difícil. A minha parte eu faço, e a dele, que se quiser se perder, se não quiser tomar Santa Ceia, se quer fazer de qualquer jeito, porque olha, veja só, a Páscoa ela tinha que ser nos mínimos detalhes. Eles tinham que estar em consagração. Eles tinham que fazer do jeito que Deus queria. Quando chega a Santa Ceia, nós temos que fazer do jeito que Deus quer. O nosso coração limpo, lavado, redimido no sangue de Jesus. A ceia para trazer a consciência da onde nós fomos tirados, da escravidão que nós tivemos. Não é tempo de eu julgar quem tomou, quem não tomou, quem deve ou quem não deve. A ceia é para fazer do jeito que Deus pediu que seja. Então, preciso ter fé quando Deus falar que vai mudar situações ao meu redor. Moisés deu a ordem e passou a vistoria. Se não fazer, o primogênito vai morrer. Porque, igreja, qual foi o primeiro pedido de Moisés para Faraó? Deixe nós sairmos para nós celebrarmos a primeira Páscoa. Ele disse não. Se ele deixasse, a Páscoa seria celebrada onde? No deserto. Ia ter morte? Não. Por isso que na Santa Ceia, ela fala, aquele que toma indignamente, ele toma para a sua própria condenação. Ou seja, para enfermidades, para morte espiritual e morte física também. Então, amados, faça do jeito que Deus falou. Faça a sua parte. 29, perdão, eu falei que o 28 era o último, mas não é. Era só uma esperança para vocês falar, está acabando. Eu errei, eu virei a página que tinha o 29.
O último versículo. Um caminho que não tem mais volta. Precisamos ter fé, que não podemos mais voltar. Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, 29. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, e os que intentando os egípcios se afogaram. Ao longo da caminhada, a Bíblia diz que nós vamos ter várias libertações pela palavra de Deus. Por isso que quando a pessoa ela se afasta do caminho do Senhor, aqueles demônios voltam e voltam com força sobre a sua vida. Por isso que quando o povo de Deus atravessou o mar vermelho, Deus permitiu que aquele exército fossem afogados, fossem deixados para trás. Poderia ter outro caminho, mas haveria caminho de morte. Haveria caminho de terras de gigantes a qual eles não estavam preparados para lutar. Eles ainda não tinham aquela fé fortalecida que eles tiveram mais à frente. Eles precisavam entrar pela fé. Pela fé, eles acreditaram em Moisés, que orando ao Senhor, abrisse o mar vermelho. Por quê? Qual foi a ordem de Deus? Moisés, porque você está clamando a mim, mande para que o povo marche. Ou seja, Moisés podia ir sozinho. Se o povo não marchasse, eles iam perecer junto com o faraó. Se você não continuar andando, mesmo com dificuldade, faraó, seus exércitos vão pegar você. O que eu falo, não volte para trás. Deus permitiu aquele mar se fechar para não voltar atrás. A mensagem de hoje é: não volte atrás. Aquilo que Deus já falou para você e já libertou a sua vida, não volte atrás. Aquilo que você já fez para Deus, não volte atrás. Se coloque de pé. Existem coisas que Deus liberta. Que Deus mesmo vem e nos liberta. Existem coisas que você buscando ao Senhor, Ele traz a visão daquilo que precisava ser retirado da sua vida. E eu falo para você, não é que você quer desistir e sair daqui e não voltar mais. Não. Não olhar para trás e não voltar atrás são algumas decisões que você tem que tomar. São algumas decisões que Deus já falou para você continuar firme no propósito e você quer voltar atrás. São decisões que uma hora ou outra, aquele caminho que estava aberto, ele pode se fechar. Continue andando pela fé. Continue andando pela fé. A fé não vai mostrar para você, atualmente, o visível. Você só vai ter que crer. Assim como foi dito sobre Abraão, tudo que precisava era acreditar. Tudo que você precisa, quando você for orar, quando vir a fraqueza, quando vir o cansaço, quando vir o medo, quando vir as acusações de Satanás, tudo que você precisa é orar com fé. Satanás, ele acusa e dizendo: olha a sua situação, olha como você está, você não é digno. Então você ore bem ao Senhor, verdadeiramente eu não sou digno. Eu não sou digno. É por isso que eu dependo da tua graça e do teu sangue. Passa agora sobre mim, Jesus, e vem me limpar de toda a maldade e toda a impureza. Nós vamos estar aqui orando. Quem quiser receber um renovo de Deus e dizer: pastora, eu quero um vinho novo sobre a minha vida. Eu quero continuar caminhando nesse caminho da fé, com verdade em meu coração. Não com religiosidade, mas só aqueles que querem estar verdadeiramente perto do papai. Vem à frente
enquanto o grupo de louvor, o irmão Joel, esteja aqui adorando ao Senhor.